Quem foi Bert Hellinger e de onde surgiu a constelação familiar? Vou falar sobre isso hoje. Oi, tudo bem? Meu nome é Juliane Slicker, venho falar com você sobre constelação familiar, trazer reflexões, conteúdos, mais teoria e aprendizados que a gente consegue quando a gente se aprofunda na constelação familiar. Para você sempre ter contato com esse tema e já ir conhecendo cada vez mais, não esquece de se inscrever no canal e a partir de agora, quero convidar você para acompanhar comigo o conteúdo e a gente falar então sobre a origem da constelação familiar, sobre Bert Hellinger. Bert faleceu no ano passado e ele desenvolveu toda a teoria ou a prática, difícil a gente falar sobre constelação como uma teoria, mas ele desenvolveu então o olhar, ele fala que ele descobriu as constelações familiares, talvez fique melhor assim. Ele foi um padre, ele trabalhou numa ordem, e por um grande período ele estudou muito profundamente o desenvolvimento humano, o conhecimento humano, digamos assim. Então ele estudou pedagogia, ele estudou psicanálise e ele, numa das missões, ele foi atribuído a uma missão para ficar na África. Lá ele cuidou de algumas dioceses e como ele tinha este lado da pedagogia e do estudo, ele era responsável por uma escola. No contato com alunos e com pais, ele foi percebendo e conhecendo essas dinâmicas familiares. E aí ele gostava muito, trabalhava também com dinâmicas de grupo. Então ele começou a desenvolver trabalhos com um olhar para hierarquia, para o direito de pertencer, coisas que depois se tornaram as ordens do amor. Todo esse período, depois que ele saiu, ele voltou, essa época que ele estava na África e o trabalho que ele fez, muitas pessoas falam e a gente conhece como trabalhando junto com a tribo dos índios Zulu. Depois ele voltou e aí ele teve então vários trabalhos voltados para continuar a trabalhar com desenvolvimento humano. Então ele se encantou e começou a estudar o psicodrama e aí tudo se encaixou com a dinâmica de grupo. Ele também estudou e se aprofundou em psicanálise e aí ele começou a cada vez mais trabalhar o olhar ali para o inconsciente, Foi com base nisso e com todos esses estudos que surgiu a constelação familiar. Num outro vídeo eu falei sobre terapia familiar e falei sobre o trabalho das lealdades invisíveis ou invisible loyalties, do Ivan Bosor-Ménage, que ele fazia muito uma ligação com a questão de como nós estamos ligados dentro do nosso sistema familiar. Então ele foi unindo várias peças de um grande quebra-cabeça que depois ele montou como a constelação familiar. Eu gosto de falar disso para a gente não achar que a constelação familiar surgiu do nada, porque ela tem realmente muito estudo mais profundo em diversas técnicas. Então ela combina diversas técnicas. A gente fala muito sobre inconsciente, então a gente fala de psicanálise, a gente fala muito sobre lealdades do nosso sistema familiar, ou seja, tem a ver com a terapia familiar. A gente fala muito também sobre a dinâmica, a constelação familiar inicialmente surgiu apenas como um trabalho com grupo de pessoas, que tem muito a ver com o psicodrama, de Jacob Moreno. Então Bert Hellinger estudou também, foi muito a fundo sobre o psicodrama, aplicando ele nas dinâmicas de grupo, e aí ele juntou com isso, para olhar para a família. Tem um trabalho também de Virginia Satir, também de terapia sistêmica, um olhar sistêmico. Então ele foi juntando todos esses olhares para construir então a constelação familiar como uma terapia ou como uma técnica, uma ferramenta para olhar para a solução. Bert Hellinger sempre teve um olhar muito cuidadoso sobre ele mesmo, como não se colocando numa posição superior, uma posição diferente, Ele entende como é tão bonito a gente falar assim, Bert Hellinger é uma pessoa de luz. Todos nós somos pessoas de luz, todos nós temos luz e sombra, e Bert Hellinger transmitia muito isso, de que ele tinha dificuldade no tomar aos pais e que ele ia passar a vida tentando tomar o pai, tentando tomar a mãe, e ele sempre colocou isso como pai e a mãe como pessoas comuns,
para a gente aprender a tomar os nossos pais, para a gente aprender a receber os nossos pais, a gente precisa olhá-los como pessoas comuns, não como às vezes super-heróis que a gente coloca, né, que não podem ter falhas. Então Bert Hellinger também se colocava nesse lugar, ele nunca tinha muitos holofotes para cima dele. E também o desenvolvimento da constelação, então, acabou passando por isso, porque ele não escrevia e não catalogava, não falava muito dos casos e nem ele escrevia sobre a teoria em si. Aí, depois de um determinado tempo, né, algumas das pessoas que o seguiam falavam, poxa, vamos começar a escrever sobre isso. E aí, então, os livros do Bert Hellinger são, em sua maioria, livros que transcrevem constelações, né, que outras pessoas assistiram, participaram de seminários, de workshops, seminários de finais de semana às vezes, e aí vai contando então como que era o diálogo e como foi a constelação. A partir daí a gente extrai o conhecimento da teoria por trás, o que tem por trás, né? Então, com muito cuidado, Bert sempre colocava isso nos grupos e falava para os grupos o que são as ordens do amor, qual era a dinâmica que estava acontecendo naquele sistema em específico e daí por diante, né? Bert também desenvolveu ou evoluiu o trabalho dele para o que ele mais para frente chamava. Na verdade, algumas pessoas chamam de novas constelações familiares, outras pessoas chamam de constelações mediais ou constelações espirituais, mas que são as constelações em que se fala pouco e mais se conecta com o campo. Então, o grupo de pessoas sempre trabalha em grupo. O grupo de pessoas acaba se conectando, sentindo e trazendo à tona, né, quais são os sentimentos, o que aflora daquele campo morfogenético. Então, essa era a evolução, né? Nos últimos workshops, eu tive felicidade de participar de alguns, Bert Hellinger fazia e conduzia a constelação dessa maneira, quase sem falar, sem encostar em ninguém, né? E deixava a constelação acontecer e chegar na imagem de solução. Então, esse olhar para a solução sempre foi uma atuante da constelação familiar. Mas é muito importante a gente saber que a constelação não saiu do nada, né? Então, ela tem sim uma base teórica muito importante. E nessa base teórica que a gente precisa se pautar e precisa conhecer profundamente para a gente poder fazer um bom trabalho enquanto constelador, né? A gente não pode simplesmente jogar toda a teoria fora e falar, bom, é só o sentir, é só o intuir. Na verdade, o sentir e o intuir, sim, fazem parte, na verdade, é uma parte talvez a mais importante, mas a gente tem que entender a teoria. Para quê? Para que a gente saiba o que a gente está fazendo, né? Você não pode ser um bom profissional sem você saber o que você está fazendo, né? A gente se coloca, tem uma dificuldade às vezes de entendimento, porque a gente fala muito que o constelador, ele se coloca distante da pessoa, se coloca menor ao campo e não é ele que conduz, ele apenas facilita a constelação. Mas isso não quer dizer que ele não está entendendo e orquestrando aquilo que está por trás, né? Ele tem sim um papel e um protagonismo para buscar o entendimento lá na teoria do que está acontecendo ali com aquela pessoa, naquele sistema familiar. Não pode deixar correr sem saber para onde vai, né? Eu falo isso com os meus alunos, já em workshops com os meus alunos em que eles estavam conduzindo constelações, eles sentiram, puxa, mas e agora o que eu falo? Então a gente precisa sim da teoria para poder deixar a constelação seguir e deixar com que essa condução seja fluida, tá? Acho que talvez o principal recado que eu queira deixar aqui é isso, é que existe uma origem importante e a gente pode olhar para essa origem também com amor e seguir o nosso trabalho daqui para frente também com amor, tá bom? Coloca aqui embaixo se foi surpresa para você o que eu acabei de falar, se você já sabia sobre tudo isso e se você também quer complementar ou quer perguntar alguma coisa, também vou adorar ler, vou adorar receber, tá bom? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, clica no sininho para ser notificado de vídeos novos e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!